Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, nobreza, boa noite. Vamos nós aqui para mais uma aula de um conteúdo do segundo ano, que é a classificação dos átomos em isótopos, isóbaros e isótonos. Porém, Garibel, agora só questões, vamos lá? Como o próprio nome diz, isótopos, P, mesmo número de prótons, isóbaro, A, massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, diferente número de massa e número atômico. Vamos lá? A tabela apresenta dados de número atômico, número de massa e quantidade de prótons, nêutrons e elétrons dos elementos indicados pelos algarismos de 1 a 4. Z, número atômico, ou seja, número de prótons. A, número de massa. P, número de prótons, que é igual ao número atômico. N, nêutrons e E, elétrons. Vamos lá? De acordo com a tabela, são isótopos apenas os elementos, pessoal. Isótopos são aqueles que têm o mesmo número de P. A palavra P lembra o quê? Prótons. Portanto, quais são aqueles que apresentam o número de prótons iguais? Então, vamos lá. O elemento químico 1, número atômico é igual a 8, o número de prótons é igual a 8. Que é igual ao número atômico do elemento químico número 2, ó. 8, 8. Portanto, o 1 e o 2 são o quê? Isótopos. Tem mais semelhanças? Não tem. Então, só o 1 e o 2. Letra A. Tudo bem, pessoal? O elemento químico alumínio, largamente utilizado em utensílios domésticos, tem um número atômico igual a 13. Então, vou botar o elemento alumínio aqui, ó. Sempre que o elemento químico for constituído por duas letras do alfabeto, a primeira é maiúscula e a segunda minúscula. Então, vamos lá. Assinale a opção que representa, respectivamente, o número de prótons, elétrons e nêutrons. Ele tem aqui, número atômico igual a 13. Massa igual a 27. Então, vamos trabalhar o que a gente já tem? Qual o número de prótons? O número de prótons é igual ao número atômico. Garibel, então, é igual a 13. Número de elétrons. Vamos botar o de nêutron primeiro? Pessoal, é bom lembrar que a massa é igual a P mais M. Massa é igual a PM. Portanto, se eu quero N, eu vou isolar N. N é igual a menos P. Então, N é igual a menos P. Sendo assim, N é igual a, qual que é a massa? 27. Qual que é o número de prótons? 13. Então, N é igual a 14. Agora, ele quer saber também o número de elétrons. Então, o número de nêutrons é igual a 14. Só no número de elétrons, você tem que fazer uma pequena observação aqui. Você tem que perceber que esse íon ele está ganhando, ou seja, ou perdendo. Se está positivo, significa que perdeu carga negativa, ou seja, transformou-se em um cátion. Se aqui está mais 3, significa que perdeu
Quantos elétrons? 3 elétrons. Se tivesse no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Como ele foi ionizado e perdeu 3 elétrons, ou seja, se ele tinha inicialmente 10 prótons e 13 elétrons no estado fundamental, porém ionizado, transformou-se em um cátion e perdeu 3 elétrons. Então ele vai ficar com 10 elétrons. Então qual vai ser a resposta? Número de prótons é igual a 13, elétrons igual a 10 e nêutron é igual a 14. Mais uma vez, letra A, Garibel, letra A. O magnésio atua como cofator ou ativador de mais de 300 enzimas no organismo. Entre essas estão as enzimas hexoquinase e glicoquinase, nas quais o magnésio é cofator e atua na fosforilação da glicose no citosol, na fase preparatória da glicólise, além da glicose 6-fosfatase, da fosfogliceratoquinase, da piruvatoquinase e da enolase, que atuam em diferentes pontos da glicólise no citossol. Esse aqui é o famoso ciclo de Krebs, né? Ao compararmos o átomo neutro do magnésio com seu íon Mg+2, verifica-se que o segundo possui. Pessoal, exercício semelhante ao anterior, né? Se está mais 2 aqui, quando você compara o átomo neutro com ele ionizado, se está mais 2, significa o quê? Que perdeu 2 elétrons. Por isso ficou positivo, transformou-se em um cátion, Garibel, cátion. Então verifica-se que o segundo possui 2 nêutrons a mais e o mesmo número de elétrons? Não, perdeu 2 elétrons. 2 prótons a mais e o mesmo número de elétrons? Também não. 2 prótons a mais e o mesmo número de elétrons? Também não. A gente viu que perdeu 2 elétrons. Então, 2 elétrons a menos e o mesmo número de nêutrons, 2 elétrons a mais, não é 2 elétrons a menos. Então, a resposta, a letra D. Tá ok, pessoal? Dúvida, Garibel? O processo químico de cromagem consiste na decomposição de uma camada de cromo metálico sobre uma superfície a partir de uma solução contendo íons de cromo, conforme a equação abaixo. Em relação às espécies de cromo participantes da equação, aqui, ó, da equação destacada e considerando o emprego apenas 2 átomos de cromo 52, ocorreu nesse processo de variação do número de... Pessoal, mesma coisa, tá mais 3 aqui, não tá? Significa que vai doar 3 elétrons, vai perder 3 elétrons. Então, o que está variando aqui? O número de elétrons. O elemento químico cálcio, potássio e argônio, focalizados abaixo, são os elementos químicos de cálcio, está aqui, né? Potássio e argônio são... Pessoal, o que eles têm em comum, Garibel? Em comum. Taca o zoião aqui. O que eles têm em comum? Mesmo número de massa. Mesmo número de massa, então são isóbaros. 6. Os íons cobre 1 e cobre 2 provenientes do mesmo isótopo de cobre diferem quanto a esse aqui, ó, ele perdeu quantos elétrons? Perdeu 1 elétron. Esse aqui perdeu quantos? 2. Se está positivo é porque perdeu 2. Então difere quanto ao número de elétrons. Ok.
Se eles são provenientes de um mesmo isótopo, significa que eles têm o mesmo número de prótons. Questões isótonos. Sabendo que os átomos X, Y, 2X, 18, AR40 são isótopos, pode-se afirmar que o número de massa é igual a... Bem, pessoal, se eles são isótopos, significa que X é igual a... quanto? 18, né? Porque eles são isótopos aqui, ó. Pessoal, logo, o número de massa aqui de Y é igual a quanto? 2 vezes 18. Então, 2 vezes X igual a 36, Garibel. Só vamos uma questãozinha da UNB aqui. Na Terra, diferentes atividades fazem com que determinados átomos participem de ciclos constantes nos quais passam por diferentes meios e fases. O átomo de carbono, responsável pela vida, tem um ciclo complexo em que percorre oceanos, atmosfera, solos e diferentes formas de vida em um grande ciclo biogeoquímico. Didaticamente, esse ciclo divide-se em duas fases, o ciclo geológico e o ciclo biológico. O geológico é lento e o biológico é mais rápido, né? Considerando essas afirmações, é correto afirmar que o carbono apresenta-se na forma de 5 isótopos diferentes. Vamos ver se tem essa informação do texto. Na Terra, diferentes atividades fazem com que determinados átomos participem de ciclos constantes nos quais passam por diferentes meios e fases. O átomo de carbono, responsável pela vida, tem um ciclo complexo em que percorre oceanos, atmosferas, solos e diferentes formas de vida em um grande ciclo biogeoquímico. Considerando as informações do texto, ou seja, não é baseado no que você sabe, é correto afirmar que o carbono apresenta-se na forma de 5 isótopos. Você não tem essa informação no texto. Então, o item A já está descartado. Item B. O isótopo do carbono de massa 16 é o único isótopo considerado na física como padrão de massa atômica. Também não tem essa informação no texto. Os átomos de carbono são a base da vida, tal como é conhecida. Vamos ver? O átomo de carbono responsável pela vida. Então aqui, ó, ou seja, esquentou. O átomo de carbono pode formar no máximo 5 ligações químicas covalentes. O texto pede para responder considerando as informações que ele passa. Então, a D também não poderia ser. Até porque a gente sabe que o átomo de carbono ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Logo, tem 4 elétrons na camada de valência. Logo, vai fazer somente 4 ligações. Portanto, letra C. A técnica do isótopo do carbono 14 é usualmente utilizada para a datação de fósseis, ou seja, para conferir datas, confirmar datas. Em razão de o carbono estar presente em todas as formas de vida, perfeito. Então já achamos a resposta. Então, B, o decaimento radioativo dos átomos de carbono ocorrer de forma linear, não é essa. O teor de carbono em relação ao teor de carbono do outro deve ser variável nos seres vivos. O isótopo ser um tipo de átomo que difere de outro elemento pelo mesmo número de prótons. Também não é, porque o isótopo é justamente o que classifica o isótopo, é o mesmo número de prótons. Então, letra A. Portanto, fiquem com Deus. Terminamos mais um trabalho, mais uma aula. Até a próxima. Garibel, até a próxima. Dê uma likeada, compartilhe e faça inscrição. Beijos e queijos, até breve.